Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, e estamos no domingo, no Santo Jejum da Vitória, reunião que acontece sempre às 8 horas da manhã. E você de casa, dia 24 de agosto, nós receberemos Tommy Odell, neto do T.L. Osborne, aqui conosco, numa reunião única, 24 de agosto, segunda-feira, vai ser uma reunião maravilhosa, e você é o meu convidado especial. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 1. Gênesis, capítulo 28, versículo 1. Nós vamos falar da história de um patriarca da Bíblia Sagrada chamado Jacó. Jacó teve uma história muito peculiar, muito diferente de todos, porque ele foi chamado antes do seu nascimento. Houve uma profecia que dizia que o filho mais velho serviria o filho mais novo. Não era assim que acontecia, mas a profecia dizia que seria dessa maneira. E assim foi. Quando nasceu Esaú, a mãe grávida de gêmeos, o Jacó veio logo em seguida, mas com um detalhe: ele veio grudado no pé do irmão. Aquele lá estava decidido a vencer. Tem alguém aqui decidido a vencer? Tem alguém aqui se programando para 24 de agosto? Eita, aleluia! Então nós vemos que ele já começa diferente. E ele vai crescendo com essa expectativa de que ele seria o sucessor das bênçãos de Abraão. Quando ele já está com uma idade mais avançada, já é um jovem, junto com seu irmão, ele estava preparando um prato de comida, e ele tinha no coração que ele seria o sucessor de Abraão, seu avô. E esse irmão chega com fome do campo e diz: olha, Jacó, me arruma um pouco dessa comida que você está fazendo. E o Jacó disse: olha, arrumar eu não vou arrumar não, mas eu posso vender para você. Ah, mas quanto é que você quer? Não, eu quero a bênção da primogenitura. Em outras palavras, aquilo que você herdou por natureza, por ter nascido primeiro que eu quero que você confirme nas minhas mãos. O irmão dele, Esaú, diz a Bíblia, foi profano, não valorizou as coisas sagradas, e ele disse: eu não quero saber de bênção de primogenitura, eu quero matar a fome que eu estou sentindo agora. O Jacó falou: então tudo bem, está vendido, recebe o guisado e vai ser feliz. A vida passou, o Esaú saciou a sua fome, e o que aconteceu? Chegou o dia em que o papai estava prestes ao seu passamento. Todo mundo sabe o que é passamento? É a sua morte. Já estava ficando cego, já estava muito velhinho, muito debilitado, e chegou o dia de abençoar o filho que seria o seu sucessor. A mãe do Jacó, que gostava muito dele, vendo que a hora estava chegando, falou: Jacó, faz o seguinte, coloca pelos de ovelha no seu corpo e vai até lá, apresenta algo para o seu pai e fala: papai, eu vim aqui receber a bênção da primogenitura. O Esaú era cabeludo, o próprio nome Esaú significa cabeludo, cheio de pelos e cabelos, né? O Jacó então se preparou e foi, chegou lá, ajoelhou diante do pai e disse: pai, eu vim aqui receber a bênção. Papai estendeu a mão, falou: então tudo bem, é você, Esaú? Sou eu mesmo. Recebeu a bênção e saiu dali herdando as bênçãos espirituais e materiais. Pouco tempo depois, quem aparece lá? O Esaú. Papai, vim receber a bênção da primogenitura. Papai falou: mas não dá, meu filho. Como assim? Eu acabei de te abençoar. Disse: não, pai, eu não estive aqui. Esteve sim. Não, pai, esteve, eu estou dizendo que eu te abençoei. Ah, papai, já sei o que foi. Foi o Jacó, aquele malandro. Ele veio e roubou a minha bênção. E memória curta, hein? Quando ele estava com fome, o que foi que ele fez? Ele abriu mão da bênção. Ele não se importou com a bênção. Ele não teve aquilo que Deus estava oferecendo para ele como importante. E o que isso trouxe para a vida dele? Ele perdeu a maior das suas oportunidades, que é ter sido o sucessor de Abraão, um dos maiores heróis da Bíblia. Olhe para o pastor, não fale agora não. Ele perdeu a chance de ser um sucessor de um dos maiores personagens da Bíblia. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas não havia outra bênção, porque a bênção era única, era uma só. Papai falou: Esaú, você perdeu, não tem como, infelizmente eu não posso te dar a bênção, porque a bênção ela é uma só.
O Esaú falou: então quer saber de uma coisa? Eu e Jacó somos filhos únicos, eu e ele. Eu vou matá-lo e a bênção volta para mim. Ele encontrou a solução. Quer dizer, perdeu o bonde, perdeu o time e depois quis derramar sangue para colocar as coisas no seu devido lugar. Claro que não deu certo. Mas o Jacó teve muitos problemas, não é? Quando ele ouve aquilo, né, que o irmão queria matá-lo, os próprios pais também aconselharam, disseram: Jacó, some para a casa dos seus avós, lá mora o seu tio Labão, e lá você vai salvar a sua vida, porque se você continuar aqui, o teu irmão vai te matar. E foi o que ele fez, ele foi embora, pegou a única coisa que tinha, uma mochilinha, pegou uma jarrinha de azeite, que era o dinheiro da época, que era a moeda da época, e foi embora para a casa dos seus avós. O seu tio foi quem o recebeu. O que a gente extrai de tudo isso que nós falamos? Toda vez, irmãos, que nós estamos vivendo a plena vontade do Pai, nós sempre teremos infortúnios, não tem saída. Se você não quiser ser incompreendido, se você não quiser incomodar pessoas, você não vai poder dizer nada, fazer nada e tampouco ser nada. Você vai ter que ser um zero à esquerda. O Jacó, ele poderia ter deixado a coisa acontecer, mas não, ele tinha tanta vontade de ser o primogênito, ou receber a bênção da primogenitura, que ele e a mãe deram um jeitinho. Pastor, mas esse jeitinho estava errado. Como é que eu posso dizer se estava certo ou estava errado, né? O certo e o errado também é tão complicado. Eu lembro do Caleb e o Josué, lá na casa da prostituta escondida, lembra? Foram lá para espiar a terra, não é? Em Canaã, foi em Canaã que eles estavam, Jericó. Em Jericó, e não podiam ficar num lugar comum, porque os inimigos saberiam que eles estavam lá. Onde é que eles foram se hospedar? Numa casa de prostituição, que era o único lugar que ninguém pedia documento. Era só entrar, e lá eles entraram. Eram servos de Deus, eram os patriarcas da fé, mas foi o escape que o Senhor encontrou para que o plano acontecesse. E o que eles fizeram? Se esconderam lá dentro. Os homens da cidade foram até lá, procuraram Raabe, que era a chefe das coisas, e falou: Raabe, dá licença, aonde estão aqueles homens que entraram aqui na sua casa? Ele disse: olha, estiveram aqui, mas já foram embora. Onde eles estavam? Todos escondidos lá dentro. Quer dizer, às vezes a gente não consegue explicar como é que isso funciona. Podiam ter dito: opa, não mente não, que nós estamos todos escondidos aqui. Mas não, ficaram calados, deixaram aqueles homens embora, e o plano de Deus acabou se cumprindo. Eu não gosto muito dessa frase não, mas não está na Bíblia, mas às vezes está na vida, né? Deus escreve certo, como é isso? Por linhas tortas. Cuidado, viu, irmão? Você dá na mão de um louco isso aí, ele acaba com tudo. Está que nem um cidadão, um dia pegou uma arma, uma espingarda. Olha aqui essa espingarda aqui que eu tenho no meu sítio, a gente usa para isso, para aquilo outro. O meu amigo pegou a espingarda, deixa eu ver. A primeira coisa que ele fez, apontou para o cara. Cara, esse é um doido, né? Mas tem gente doida para tudo, até com as coisas de Deus. Às vezes a pessoa pega um texto isolado na Bíblia e ela constrói a loucura dela em cima daquilo. É verdade. Ela constrói a maior perdição da vida dela com fundamento bíblico. Tem que ter cuidado, porque na Bíblia nós temos algumas exceções. Você vê que no caso dos espias, eles se esconderam num prostíbulo. Era lugar de homem de Deus estar? É ali que Deus recomenda a nossa presença? Não, mas por sobrevivência eles precisaram entrar ali. Tiveram que entrar. Agora nós vemos o caso do Jacó. Ele só encontrou um modo de fazer a palavra se cumprir, se passando pelo irmão dele. E o pior, ou melhor, foi certo ou foi errado? Se você olha para os textos bíblicos, o Senhor nunca condenou a atitude do Jacó. O Senhor sempre condenou a atitude do Esaú. Porque o próprio Deus diz: olha, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por quê? Porque ele foi profano, ele não valorizou as minhas coisas. Aí você fala: mas pastor, o Jacó mentiu. Tudo bem, ele mentiu, horrível, mentira do demônio, não presta. Eu também não concordo. Mas quem sou eu para questionar a Deus
que não reprovou a atitude do Jacó. Você fala, pastor, mas ele foi errado, mas o irmão dele foi mais errado ainda, porque o Jacó, mesmo que tenha se valido dessa atitude que a gente repugna, ele teve apreço à bênção de Deus, ele tinha tanta vontade que foi o meio que ele encontrou. Eu lembro uma vez, falando com o pastor Jaime de Amorim, e eu fui para o Nordeste na época sem autorização da igreja, só peguei minha mala e fui. Tinha uma Kombi velha, vendi, larguei todo mundo aqui e fui. E eu passei 2 anos lá. Depois de 1 ano, eu fui reconhecido pastor pela igreja e tudo se normalizou. Até que me veio a oportunidade de voltar para São Paulo. E um dia o pastor já me olhou para mim e falou assim: como foi que você começou na igreja? Falei, pastor, eu fui clandestino. E não pode, tem uma regra expressa que ninguém pode fazer a obra de forma clandestina, muito menos sair do seu estado, sair do seu país, nunca. Isso dá um problema tremendo, e a igreja tem razão por isso. Falei, pastor, eu fui. Ele falou, então você foi clandestino, né, irmão? Você não falou comigo para ir, você foi por conta própria. Falei, pastor, vou ser sincero ao senhor, eu fui clandestino, mas para ser pastor dessa igreja eu faria tudo de novo. Acabou o problema. Na mesma hora eu vi que o semblante dele mudou. Resumindo, o amor que eu demonstrei pela obra do Pai, pela casa de Deus e pela igreja, superou a clandestinidade. Quem está entendendo aonde eu quero chegar? Às vezes você se omite em alguma coisa, mas não é para fazer uma maldade. Pelo contrário, é pelo bem de um casamento, é pelo bem de uma família. Às vezes você não vai pelo caminho tradicional. Alguém pode até te recriminar por isso, mas é para salvar uma alma, é para salvar uma vida, uma história, uma nação muitas vezes. Hoje, por exemplo, existem países que têm traficantes de Bíblia. O que você me diz? Você seria um traficante? Sim ou não? E de Bíblia? Na China, por exemplo, tem tráfico de Bíblia. As Bíblias são limitadas lá, não é como aqui. Você pode ter 4, 5, não é bem assim. Na Coreia do Norte, meu Deus do céu, se você for pego na fronteira com uma Bíblia, você já é preso. E aí, você seria um traficante de Bíblia? Às vezes o certo e o errado, irmãos, é uma linha tão fina, e só Deus tem capacidade de julgar. No caso de Jacó foi exatamente isso. Ele não esperou o curso natural para ver o que iria acontecer. Não, ele queria tanto aquela bênção que ele se passou pelo irmão. Só que a vida dele depois daí, como já é de praxe, e eu acho que vocês já notaram isso com os textos que nós temos lido, a vida dele virou de ponta cabeça. O que aconteceu com Davi quando ele foi ungido? Você lembra? Ganhou o mais novo inimigo da sua vida. Quem era? O Saul, que além de inimigo era o seu sogro. Aí lascou, estava tudo em família. Sempre que a gente vê Deus levantando uma pessoa, essa pessoa não está sendo levantada para viver soluções simplesmente, mas ela está sendo levantada para enfrentar e resolver problemas. Essa é a verdade. Quando você vê Jesus vindo ao mundo, para que ele veio? Para ser adorado? Servido? Glorificado? Não, ele veio para morrer. E muitas vezes nós queremos viver a vontade de Deus. Quem quer viver aqui a vontade de Deus? Mas quando a gente fala a vontade de Deus, o que vem na mente? Casas, carros. Que mais, gente? Casar com a Gisele Bündchen. É ou não é? Casar com a... Que Gisele Bündchen, se eu tenho a Lívia, você é doido? Melhor corrigir. Já vem logo, não é isso? Uma viagem dos sonhos, o melhor cargo, o melhor salário. Quando a gente vê as pessoas sendo chamadas por Deus, irmãos, não foi para nada disso. Uns foram chamados para desafiar reinos, outros foram chamados para fechar a boca de leões, outros foram chamados para apagar a boca ao poder do fogo. Para que nós fomos chamados? Ai, pastor, eu fui chamado para fazer pipoca. Eu fui chamado. Não, você não entendeu o seu chamado. Quando o Jacó, ele assume o chamado, primeira coisa que acontece, a vida dele vira de ponta cabeça. Já tem que sair da sua cidade, do meio da sua parentela. Mamãe gostava muito dele, ele era o filhinho da mamãe. Papai também gostava, mas a mãe era mais apegada. Resumindo, ele só recebe um conselho, uma mala e uma botija de azeite. Alguns conselhos, vamos lá, 28:1. E Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: não
tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Espera um pouquinho. Aqui Jacó começa a viver o plano de Deus para a vida dele, era só o começo. Qual foi a primeira ordem que ele recebeu? Você pode me dizer? Não tome mulheres ou mulher dentre as filhas de Canaã. Você vê que o chamado se começa por onde, gente? Pela santidade, pela obediência, não tem outro caminho. Você vê que a primeira instrução não foi: olha meu filho, leia a Bíblia de dia e de noite. Meu filho, você tem que jejuar. Meu filho, você tem que ser uma ratazana de igreja. Meu filho, você tem... Não é nada disso. Não tome mulher das filhas de Canaã. Por quê? Se ele tomasse mulher das filhas de Canaã, se ele tomasse mulher dentre os filhos, né, dos cananeus, primeira coisa que ele faria, se corromperia, porque eles eram pagãos, eles sacrificavam aos ídolos. A preocupação do Isaac qual que era? Manter o Jacó na santidade, manter o Jacó separado do mal. Irmão, quer começar a viver o chamado de Deus? Separe-se do mal. Se santifica o seu dinheiro, santifica os seus bens. O que você está fazendo na sua casa, no seu ambiente, no seu espaço? Santifica a criação dos teus filhos. Ah, pastor, eu largo a internet o dia todo na mão do menino e vou fazer as minhas coisas. Seus filhos não estão sendo santificados. Daqui a pouco estão assistindo coisas que não vão produzir nada de bom. É verdade, crianças que não falam, 3, 4 anos de idade ainda não tem fala, é o celular que está entregando na mão. Irmãos, tem tanta coisa que significa santidade. Santifica a tua quarta-feira, vem buscar pela tua família. Ai pastor, mas na quarta-feira eu estou fazendo yoga, na quarta-feira eu estou jogando boccia, estou fazendo balé. Você tem que organizar a tua agenda, você tem que organizar a tua vida. Uma vez conversando com o irmão, falei: irmão, por que você não vem na quarta-feira? Até um obreiro: pastor, estou fazendo Uber. Falei: aí que você tem obrigação mesmo, porque o Uber, ele que faz o seu horário. Se ele fica 1h30 parado, ele amplia 1h30 o horário de trabalho. Pronto, resolvido. Mas o único problema do Brasil ter saído é que agora as nossas desculpas para não vir no culto acabaram. Não tem mais jogo agora. Quais são os times que ficaram? Argentina, França, Inglaterra, Espanha. Argentina, França, Inglaterra e Espanha. Só os argentinos, os franceses, os ingleses e os espanhóis estão liberados dos cultos. Os brasileiros todos presentes, viu? Tem brasileiro aqui, gente? Graças a Deus. Então nós vemos que a primeira ordem qual foi? Não se misture com os povos dessa terra. Primeira coisa, Jacó, vai viver o chamado? Santidade. Se separa. Não tem chamado construído sobre a imundícia, irmão. Não tem chamado construído sobre a falsidade. Não tem chamado construído sobre a inverdade. Não existe. Quando a gente vê a ordem, a gente já percebe a importância do tema, porque foi a primeira coisa que o Isaac falou com Jacó: não se misture. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Você vê que ele sai para uma terra distante. Ele estava no sul, ele estava indo para o norte. Mas a primeira ordem foi de santificação, não se misture. A segunda palavra qual foi? De direção. Não existe chamado sem direção. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, porque senão eu não vivo o meu chamado. É como você chegar numa obra e não ter a planta da obra. Cadê os construtores? Está ali, irmão Paulo, está lá atrás. Quem mais é construtor aqui? Mais um construtor. Quem mais? Temos terceiro construtor. Cadê? Tem mais um aí que não levantou a mão, hein? Cadê você? Está lá atrás, glória a Deus. Até isso Deus revela. Dá para fazer alguma coisa sem a planta da obra, irmão? Não dá. Você vai fazer um puxadinho. Eu tenho um amigo pedreiro que ele é um grande amigo meu, mas eu brigo com ele a obra inteira, toda vez que ele faz alguma coisa para mim, porque ele quer fazer a coisa do jeito dele. Um dia ele colocou uma janela, aí não foi comigo, foi com outra pessoa,
e aquela janela chamada veneziana, que é basculante, né? Aquela de banheiro, sabe? Você faz assim, o vidrinho dele. Ele colocou de lado. A janela era assim, ele colocou assim. Então a janela passou a abrir assim. Se desse uma chuva, o que aconteceria? Entraria água. Quem passa no corredor da casa, vê a pessoa dentro do banheiro. Aí quando o dono da casa chegou, falou: você já fez a janela? Já. Olha aqui, eu coloquei de lado, assim fica melhor. O rapaz falou: não, mas eu não quero essa janela de lado, eu quero do jeito certo. Ele falou: mas eu achei que ficou tão bom. O cara falou para ele: então coloca na tua casa. Eu achei que ficou tão bom, então põe na sua, uai. Aí um dia colocou um piso. Eu falando para ele: olha, isso aqui está fora, isso aqui também, isso aqui está levantado, esse aqui está desnivelado. Falou: pastor, você só coloca defeito nas coisas que eu faço? Falei: não, quem colocou o defeito foi você, eu só estou te mostrando onde eles estão. Não foi ele que instalou o piso, não fui eu. Não fui eu. Aí um dia pintou, deixou uma mancha. Falei: amigo, aquela mancha lá não está legal. Falei: pastor, mas se eu tenho um olho, eu só enxergo o que eu não enxergo. Falei: geralmente quem paga enxerga melhor, né? É briga do começo ao fim da obra. No final ele volta, conserta tudo, refaz tudo e tudo mais. Mas não é o pedreiro ou o construtor que segue planta. Ele faz o que ele quer, ele faz como ele quer. Só que é aquilo, a sala começa com uma parede de 3 metros, termina com uma de 4 aqui, ó. A porta não abre, não fecha, a janela é de lado, não é assim. Como é que nós estamos vivendo o plano de Deus para a nossa vida? Aliás, você já sabe o plano de Deus para a sua vida? Você fala: pastor, eu vou onde tem uma porta aberta, eu entro. Irmão do céu, pelo amor de Deus, é isso que Deus tem para você? Não, pastor, o dia que a coisa ficar mais séria, para mim chega, não dá. Mas e o plano, e o projeto, e tudo que Deus tem para você? Primeira coisa que o Jacó recebeu foi uma ordem vinculada à santidade. Segunda coisa foi o projeto: você vai até tal lugar e lá você vai casar com uma das filhas do seu tio. O plano já estava traçado, não tinha como dar errado, não tinha como ele se perder no meio do caminho. Mas falando e deixando bem claro que esse plano tem que ser plano de Deus para nós, não é o plano do homem. Irmãos, o homem não consegue sustentar nem a si mesmo, quanto mais sustentar o outro. E muitas vezes nós vamos na conversa do outro. Ai, vamos ali que ali está não sei o quê. Vamos aqui que aqui está não sei o quê. Irmão, essa pessoa vai deixar você no meio do caminho, você vai ser envergonhado. Se você for na confiança do homem, o fracasso é garantido. Agora, no caminho, no plano de Deus, Ele é responsável pelo teu sucesso. Diga graças a Deus. E é nesse caminho que a gente tem que andar. Tape os ouvidos se for preciso. Eu lembro do Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não vai te ouvir. A Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. O que significa isso? Que para ele o que os outros falavam não tinha sentido nenhum e nem importância. Ele queria viver o que Deus tinha para ele, e ele viveu. Assim como Bartimeu, nós vamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Mas tem que tapar os ouvidos às vezes. Pastor, realmente a multidão, ela grita demais. Às vezes a multidão não está fora, está dentro. É um coração que não tem silêncio para ouvir a voz de Deus. A gente tem que ter esses momentos, tem que ouvir ao Pai. Terceiro elemento: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma bênção ou uma multidão dos povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Aqui você vê que ele começa com santidade, depois ele fala da direção, e agora o que ele faz? Ele abençoa. Em que sentido? A bênção é específica. A bênção de Abraão esteja sobre você. Por quê, pessoal? Muitas vezes nós temos essa bênção, e todo mundo aqui tem. Nós temos um chamado, uma visão de Deus para a nossa vida. Só que quando a gente não tem conhecimento específico sobre isso, tudo fica mais difícil.
Estava ouvindo um cidadão falar uma vez e é interessante. A Bíblia diz em Efésios que Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e doutores, não necessariamente nessa ordem, mas são cinco ministérios. E muitas vezes nós achamos que nós temos esses 5 ministérios, e não temos. Apóstolo é apóstolo, pastor é pastor, mestre é mestre, doutor é doutor, evangelista é evangelista. Dificilmente alguém vai ter todos esses dons, e às vezes a gente se sente frustrado. Tem pastor, né? Até porque quando a gente fala de pastor, nós estamos falando o quê? De um título geral. Todo mundo recebe o título pastor, não é isso? Mas nem todo pastor é pastor. Tem pastor que é evangelista. O que é o evangelista? Ele tem uma linguagem para todas as pessoas, ele atrai pessoas. Tem pastor, lembrando que a gente usa esse termo por costume, que é mestre, ele é o ensinador da palavra, ele é o professor da palavra. Tem pastor que é apóstolo, é pastor de pastores. Então, e tem pastor que é doutor, ele é aprofundado na palavra, tem uma revelação como ninguém. E às vezes, um exemplo, vamos supor que eu seja pastor, só pastor, e eu quero ser mestre, não vai dar certo. Eu vou tentar fazer uma exposição bíblica, eu não vou expor de maneira que as pessoas entendam o que eu estou falando, porque não é minha vocação. O pastor, onde é que ele se destaca? Não é no púlpito, o pastor se destaca no meio das ovelhas, é sentando, é aconselhando, é orientando. Não sei se você já teve um pastor assim. Você fala assim: olha, ele pregando, nem é lá essas coisas, eu quase não entendo o que ele fala, às vezes dá uma gaguejada, mas ele como pessoa é maravilhoso, me atende, me aconselha, me orienta. Alguém já teve essa experiência? Alguém já teve em algum lugar do mundo, mesmo que não aqui? Você fala: olha, pode ser que na exposição da palavra ele nem supere os outros, está até inferior, mas é uma pessoa que é o do corpo a corpo. Pastor, minha filha ficou 15 dias no hospital, ele foi todo dia lá visitar. Esse é o pastor. O que é o profeta? É aquele que tem a palavra do conhecimento. Ele lança uma palavra, você fala: pera, é a minha vida que ele está falando. E muitas vezes nós, como homens, a gente quer ter todos esses ministérios. A gente quer ser apóstolo, quer ser profeta, quer ser pastor, quer ser evangelista. Sabe qual é o resultado disso? Frustração. Porque a gente acaba não sendo excelente em nada. É que nem o pato. O pato voa, o pato anda, o pato nada, mas o pato é ruim em tudo. O pato não é o nadador mais veloz. E andando, como é que um pato anda? E o pato voando é um desastre. Se o pato é feliz, eu não sei. Se você quiser perguntar, eu sei que aquilo que ele faz não é bom, é mediano, é medíocre. Mas isso não é só o pastor. Talvez alguém aqui queira ser um sucesso em tudo. Não é e nunca vai ser. Você vai ser um sucesso naquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai ser um sucesso no centro da vontade de Deus. É ali que Deus já te deu unção, capacidade, habilidade, visão, revelação e possibilidade. Será que Deus chamou o missionário para as mídias, televisão? Será que chamou ou não? Você tem dúvida? Ué, irmãos, ninguém chega onde ele chegou se não for por um chamado de Deus. Agora, você dizer o exemplo que o missionário é um cantor, não é um cantor. Tem unção, canta afinado, mas não é cantor, como eu também não sou. Você tem dúvida de que eu seja um pregador da palavra? Nem sei em qual ministério eu estou me encaixando aí, mas aí cada um julga. Mas às vezes é frustração, porque a gente quer fazer tudo, não vai dar. Alguém tem dúvida que o missionário é um apóstolo? É pastor de pastores. E você? Já se localizou no meio de tudo isso? Quem você é, de onde veio, para onde vai, qual que é o fim da tua história, qual é o propósito de vida? E nós temos que ter. A gente só tem motivação se nós formos atrás de propósito, gente. Sem propósito a gente nem levanta da cama. Um dia sem propósito é válido e é extremamente necessário. Se você não para nem um dia para fazer nada, daqui a pouco você está se tremendo todo aí, suando, depressão, medo, angústia.
Verdade. Essa pausa, esse descanso é extremamente necessário. Se você fica mandando seu marido pregar coisa na parede no sábado, você quer que sua mulher faça a lasanha no sábado, deixa essa mulher em paz, deixa esse homem em paz. Agora, uma vida sem propósito, aí é fracasso garantido, porque não tem razão, as coisas não fazem sentido. Eu vou acordar de manhã, o que eu tenho hoje? Eu tenho uma prova para fazer. Não tenho, porque eu não estudo. Não, eu tenho que trabalhar. Não, também não trabalho. Não, eu tenho que lavar o cachorro. Não, eu não tenho cachorro. Não, eu preciso passear com a minha esposa. Não, não tenho esposa, nem namorada, nem noiva. Não, eu tenho que pentear o cabelo. Nem cabelo eu tenho. Aí acabou mesmo. Tem que ter motivação. Motivação deve ser a junção de motivo com ação, né? Será que é isso? Deve ser. Motivo está dentro, ação está fora. Eu junto os dois e eu dou sentido à minha vida. Jacó, Deus te abençoe. Você vai ser engrandecido, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser aquilo que Deus chamou seu avô Abraão para ser. Irmãos, e dali ele se levanta para a sua caminhada de vitória. Mas não para por aí, vamos até onde o tempo permitir. No versículo 10, olha o que aconteceu. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por cabeceira e deitou-se naquele lugar. Sabe o que ele começou a viver aqui, gente? O quê? O chamado, o propósito. Exatamente. Primeiro ele recebe uma palavra, depois ele recebe uma oração, por último ele recebe uma bênção, e agora ele começa a viver o propósito. Sabe qual que é a nossa dificuldade? Enxergar que nós já estamos vivendo o propósito. É verdade. Olha, você, para tomar a Santa Ceia, você tem que perdoar quem te ofendeu. Você fala, então vai ter que ser no mês que vem, porque essa pessoa está lá em Quixeramobim, no Ceará. Essa pessoa, não sei nem como eu vou fazer, porque ela já até morreu. Amigo, o perdão é aí mesmo, é no seu lugar. Você pode dar a volta ao mundo sem sair do lugar, só aqui ou aqui, ó. É verdade. O seu propósito, às vezes, você começa vivendo quando você pega um papel, uma caneta, e você escreve ali todos os seus planos. Ali você já está vivendo, você já começou a viver o propósito. Você fala, olha, você é uma distribuidora de roupa, um distribuidor de roupa, e você compra a sua primeira sacola de mercadoria, você já começou a viver o seu propósito. Eu lembro quando eu comecei na igreja, primeira coisa que eu fiz, quando eu senti que Deus tinha um chamado para a minha vida ministerial, foi comprar uma Bíblia de estudo, a qual eu tenho até hoje. Eu tenho as 3 Bíblias, dos primeiros 10 anos, dos segundos, da segunda década, e essa da terceira década, até hoje. Por quê? Como é que eu seria um pastor sem uma Bíblia de estudo? Ah, pastor, mas o senhor já pregava, já te dava o microfone na mão? Nunca. Era de uma igreja grande, só quem pregava era o pastor, perfil da nossa. Não tinha perspectiva nenhuma de eu pregar naquele lugar. Mas a primeira coisa que eu fiz foi comprar minha Bíblia. Foi ali que começou o meu ministério. Você quer comprar uma casa? Comece pesquisando casas. Você quer casar? Comece olhando quem está à tua volta. Ali começou a tua família. Sua família não começa quando você entra de mãos dadas no corredor vermelho. Sua família começa quando você diz, Senhor, eu estou preparado, pode colocar no meu caminho que é agora. Agora peça bem, viu? A Bíblia diz, recebe mal porque pede mal. Ai, Jesus, eu queria um maridinho. Aí vem um anão. Eu quero um salarinho. Aí vem meio salário mínimo. Não peça mal não, já que vai pedir, pede direito. E pede no perfil que te agrada, viu? Você gosta de loiro? Jesus, eu quero um marido loiro. Agora não dificulta muito também, irmão, porque o problema não vai ser para Deus, vai ser para você. Eu tenho uma amiga que ela já determinou que ela vai casar com um coreano. Todos os coreanos, levante a mão aqui, por favor. Não tem nenhum. Quer dizer, é difícil para Deus colocar um coreano na vida dela? Para Deus não, mas para ela cruzar com um coreano vai dar trabalho.
Ela vai ter que ir para a Coreia. Se for para a Coreia do Sul, mais fácil as coisas. Ela vai ter que ir lá na Coreia para ver a promessa se cumprir, ou para ver o pedido se cumprir. O que você tem posto diante do Senhor? Os teus planos. Pastor, aqui é Bauru, é um lugar quente ou lugar frio? Não, aqui é um lugar quente. Essa friaca eu não estou entendendo não, gente. É sempre assim ou não? Que coisa que está acontecendo, hein? Lá no final do mapa todo mundo já morreu congelado. Não é possível, porque se aqui está assim. Mas aqui não é um lugar frio por natureza, aqui é um lugar quente por natureza. Aí vai na 25 de março, lá no Brás, no sei lá onde, compra um container de blusa de frio. Mas vai sobrar tudo para você, porque esse frio vai passar. Então você tem que trabalhar esse chamado, essa vocação, esse sonho, também no caminho da sabedoria. E não imaginar que a tua loja começa quando você levanta a porta. Não, a tua loja começa dentro de você. O teu carro novo nasce dentro de você. Aprenda uma coisa que eu aprendi: tudo que você tem hoje, um dia você teve só no coração. Nasceu aqui, ó. Tudo que você tem e faz hoje, um dia nasceu no seu coração. E se o teu coração não for limitado, a vitória vai ser maravilhosa na sua vida. O Jacó começou a viver o chamado aonde? No meio do deserto. Pastor do céu, mas não tem lugar melhor para começar o chamado? Não, porque para chegar na cidade dos seus antepassados, ele teria que cruzar o deserto, não tem saída. Irmãos, muitas vezes para a gente chegar a algum lugar, o deserto é obrigatório. Eu lembro do Senhor falando para Josué: olha, você vai conquistar tudo, do rio ao mar, do deserto às montanhas. Maravilhoso, que texto bonito. Só que pensa bem: do rio ao mar, do deserto às montanhas. Resumindo, vai ter terra seca, vai ter subida, vai ter descida, tudo é seu. Mas você vai ter que passar, não vai ter outro jeito. Irmãos, quando a gente vê Deus cumprindo o propósito na nossa vida, nós vamos aprender que nesse propósito as situações vão ser variadas. É verdade. É claro que tem momento que você fala: para mim chega, para mim não dá. Não dá mais, é verdade. Eu sei bem o que eu estou falando. Mas você se fortalece, respira fundo, segura na mão de Deus e vai. Agora é claro, se percebe que também está num caminho que não é o de Deus para você, meia volta não custa nada também. Quanto mais você andar no caminho errado, mais longe fica o retorno. Tem que estar atento à voz do Pai, tem que estar com o coração aberto. E quando a gente vê no Evangelho a respeito de perder, no Evangelho, irmão, se ganha quando se perde. É verdade, se ganha quando se perde. Então não fica preso à matemática, à perspectiva humana, ao dólar, ao real, à política. Nada dura para sempre, irmãos. Nós vemos o Império Romano, que influenciou o mundo inteiro. As obras de arte, 80 ou 90% das obras de arte do mundo estão na Itália. Por quê? Por conta do Império Romano. As outras civilizações desapareceram, reapareceram, desapareceram, reapareceram. O Império Romano durou até hoje. A maior manifestação do Império Romano hoje é a Igreja Católica, que é uma continuidade do Império Romano. O Constantino, quando viu que ia perder tudo mesmo, transferiu tudo para o Papa. E se refugiaram lá em Veneza. Por isso que eles construíram aquela cidade no meio do mar. Fizeram estacas e piche e foram ampliando a cidade, porque todos os romanos, que é a atual Roma, foram subindo para o norte da Itália e foram se aglomerando ali, para fugir dos inimigos do sul. Por isso surgiu Veneza no meio do mar. O Império Romano era indestrutível. Irmãos, tanta coisa era indestrutível e caiu por terra. Então não firme a sua confiança em nada dessa terra. Passará os céus e a terra, só a palavra dele não vai passar. E qual que é a palavra dele? A que está nesse livro também, mas principalmente aquela que ele colocou no teu coração, e você vai vivê-la integralmente. Você pode dizer amém, gente? Amém. Ali o Jacó, e aqui nós já vamos finalizar, partiu de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por cabeceira.
Você vê que ele caminha durante o dia, mas a distância era muito longa e a noite chegaria com certeza. Quanto maior a nossa caminhada, mais dias e mais noites nós vamos viver. Já foram para o Rio de Janeiro de carro, de ônibus? Um dia chega lá, não chega? Deve dar o quê? Umas 8 horas daqui até lá? 9 horas, vou colocar 9. Porque tem que parar no caminho, né, gente? Comer um negocinho, senão ninguém aguenta, né? Um dia. Só que se você for para a Bahia, Salvador, já é um dia e uma noite, ou pelo menos 2 dias e uma noite. Se for para Recife, já pode pôr 2 dias e 3 dias seguidos, né? Mas vão ter noites no meio. Se você for para o Ceará, pode acrescentar mais uma noite aí. A sua caminhada é curta ou é pequena ou é longa? Qual é a caminhada que Deus está propondo para você? É longa ou é curta? Você fala, não, pastor, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Então realmente a sua já foi. Tem gente que tem isso, né? O cara compra um apartamento financiado para pagar em 40 anos, mas para vir no culto domingo ele não sabe se vai estar vivo. Você já viu gente assim? Ele tem 40 anos para pagar uma dívida, mas aí você falou, irmão, domingo você vai estar na igreja? Se eu estiver vivo eu venho. Ué, mas e o apartamento você tem para pagar? Como é que vai ficar? Então quer dizer, para algumas coisas o plano é a longo prazo, para outras é a curto prazo. Não, Deus permitindo, a minha presença é garantida, aleluia. Amigo, se a sua caminhada for longa, mais dias e mais noites você vai enfrentar. E o que significa dia na Bíblia? Momentos bons, momentos felizes. Quantos eu já tive na minha vida? Ei, meu pai. Esses dias um amigo me ligou, pastor, muito obrigado, o senhor me incentivou, fiz a faculdade, passei na OAB antes de terminar o curso. Ele, filho de uma viúva, viviam com um salário mínimo. Falei para ele, olha, tem uma faculdade ali que tem possibilidade de bolsa, vá lá, fala com o assistente social, quem sabe você não consegue. Foi, conseguiu, o Felipe lá, que eu chamo de Felipe, o André. Puxa, que felicidade, irmão. São pessoas que dão alegria para a gente, pessoas que dão alegria. A irmã me trouxe um pudim um dia desse aí, eita glória, falei até em línguas, irmã. O dia chega, irmão, o dia chega. Tivemos aquele passeio em Barra Bonita, como fomos felizes aquele dia. Quem foi com a gente? Precisa fazer de novo, que gostoso. Formatura da minha filha, casamento da minha filha, formatura do meu filho. Ei, meu Deus do céu. E o casamento, pastor? Diz que não quer casar não, irmão, vai virar padre. Hoje a molecada não quer casar mais não sei o que está acontecendo. Eu quando era menino, eu queria tirar a carta e arrumar uma mulher para casar. Alguém teve esse sonho na vida? E as mulheres arrumar um marido para casar, não era isso? O nosso sonho era um emprego registrado. Irmãos, eu voltei para casa olhando a minha carteira de trabalho, eu não acreditava que tinha um carimbo ali. Era o emprego registrado, não era o carimbo, Rubão. Então, era o carimbo, era a carta de motorista com 18 anos e arrumar uma namorada, marcar lá o casamento e ser feliz. O que essa molecada quer hoje? Não sei. E pior que estão ganhando dinheiro que nem água, irmão. Estão ganhando dinheiro que nem água. A molecada que se programou, se preparou, está ganhando dinheiro. Aliás, todo mundo está ganhando mais do que no passado, né, irmão? Hoje eu sou pobre, no passado eu era um desgraçado, não é possível. Irmão, tudo era caro. Ali via de ônibus para a igreja, eu ia a pé, às vezes que eu não tinha dinheiro nem para condução. Isso não é pobreza, irmão. Como chama isso? Se alguém falar desgraça, aí não, pelo amor de Deus. Irmão do céu, minha mãe falou, nós fomos no Parque Piqueri, o nosso lanchinho foi pão com banana. Era o que tinha. O problema é que você mordia a banana, caía embaixo a banana, que escorrega. Hoje qualquer um vai no McDonald's, pede uma pizza, divide. Esses dias passamos lá na Irmão Nilton, voltando da campanha, R$5 a esfirra. Irmão, o que é R$5 antes? Hoje, isso não é nada. Irmãos, uma esfirra antigamente, meu Deus do céu, era só mesmo para admirar. Eu lembro minha mãe no ponto de ônibus, eu era menino, eu ficava olhando dentro da padaria, olhando o balcão, namorando o balcão. Um dia minha mãe entrou e falou, quanto é o sonho? Eu falei, opa, estourei agora. Um exemplo, R$5. Minha mãe falou, então me dá um pãozinho. Eu falei, nossa. Irmão, que desânimo.
Mamãe trocou, nós trocávamos, antigamente é isso, trocar galinha, trocar garrafa por pintinho. Tinha isso aqui? Tinha ou não? Quem conhece isso aí, trocar garrafa por pintinho? Tinha? Só a música que vocês não conhecem, né? Mamãe trocou 3 garrafas por 3 pintinhos. Aí cresceu uns 5, 6 meses, chegou o Natal. Aí a mãe falou: olha, eu amo, mas é só o que tem. E já estavam uns galinzinhos assim, ó, não sei nem como chama aquilo. Chamou um vizinho lá, irmão, nós saímos tudo de casa, que minha mãe não tinha coragem de matar, eu também não. Sempre gostei muito de bicho. O problema é que tem 2 tipos de bichos, os que a gente ama e os que a gente come. Fica difícil desse jeito. Não é? Proteção dos animais, mas vai lá, come linguiça, come tudo. Eu sei que matou, virou uns galinzinhos desse tamanho assim, tirou as penas, não sobrou nada. Mamãe falou: vai ser a comida do Natal. Mas minha mãe também nunca foi boa de cozinhar, coitada. E galinha assim tem que pôr na pressão. Minha mãe colocou no forno. Colocou as galinhas assim, ó, com pé e tudo. A gente não sabia, não tinha experiência. Irmão, quando abriu aquele forno, 40 minutos depois, a galinha estava manifestada lá dentro, irmão. Nossa, mas daquele dia a gente não sabia se chorava porque não tinha nada para comer, se ria. Fomos no Extra uma vez, minha mãe falou: olha o bolo, metade do preço. Era um exemplo, 60, estava por 25, menos da metade. Minha mãe falou: vamos comprar. Levamos, chegamos em casa, minha mãe falou: deixa eu ver a validade. Irmãos, vencia naquele dia. E já era 11h40 da noite. Minha mãe: vamos comer antes da meia-noite, pelo amor de Deus. Que vida que é essa, irmão? Só eu vivi isso. Por isso que eu sou meio sequelado, não é possível. Mas pastor, mas o plano de Deus começou agora. Não, o plano de Deus na minha vida já começou lá de trás, irmão. É verdade. A gente cria valores, aprende a valorizar as pessoas de bem. Sabia? Deixa de lado a vaidade, aprende o valor das coisas mais do que o preço delas. Ih, irmão, é tão gostoso. Quem nunca passou por isso não sabe o que perdeu. Que a gente aprende demais. São os filhos mais gratos aos pais. É isso ou não? Nossa Deus, que coisa. Jacó chegou à noite. E o que ele tinha a fazer à noite? Dormir. Porque no deserto não dá para andar de noite. Primeiro que você não enxerga. Ele arrumou uma pedra e colocou aquela pedra por cabeceira. Essa foi a sorte dele. A pedra, segundo a palavra, é Cristo. Cristo é a rocha. E mesmo que nós estejamos no deserto vivendo o plano de Deus, porque tem que passar por lá, se Cristo for a rocha e se Ele for a cabeça da nossa vida, a noite vai passar e a vitória vai chegar. Tanto é que com a cabeça naquela rocha, o que aconteceu? Ele teve um sonho e ele conseguiu ver Deus lá no topo da escada, irmãos. Isso a gente vai falar semana que vem, mas é incrível como tem pessoas que dormem num colchão daquele que um vira e o outro não mexe. E essa pessoa não consegue sonhar nada de bom. Não é isso? Num conforto tremendo, num luxo tremendo, mas ela não consegue enxergar além da ponta do nariz. Jacó na areia, sozinho, longe da família. Só que com uma rocha fazendo as vezes do travesseiro, ele teve o sonho que mudou a sua vida. Oh Jesus, eu quero essa rocha sobre a minha vida. Aliás, muda a minha vida. Essa é a minha oração ao Senhor. E que essa rocha esteja sempre sobre nós. Amém? Domingo que vem a gente continua, porque tem história aqui, irmão. Tem coisa linda aqui. E o Senhor vai nos abençoar poderosamente. Diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir a Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Você que está em casa, fique na paz e na graça. Programe-se para estar conosco. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.